Olá, na edição deste domingo você vai conferir. Organização Meteorológica Mundial avisou que o El Niño ainda vai provocar calor por alguns meses. Cientistas desenvolvem órgãos com células de um feto ainda no útero que servem para a prevenção de doenças. A Associação Brasileira de Produtores de Pitaia quer tornar a fruta uma referência, assim como o açaí. O Agenda Cultural está começando. Tudo começou com dois irmãos brincando com mangas na Amazônia brasileira. Agora, aquele passatempo de criança é um esporte com regras e já praticado, embora com timidez, em várias regiões do Brasil. É o mambol. O mambol desembarcou nas areias de Copacabana. O esporte, criado na Amazônia há mais de 2 décadas, um dia já foi um passatempo de criança entre Rui Delbrando e seu irmão mais novo, Rogério. Antigamente, os dois usavam caroços de manga. Hoje, a prática evoluiu. A bola, e essa bola hoje é uma bola sem câmara de ar, sem preenchimento, ela é 100% PU, macia, lesividade zero. É um esporte diferente porque usa 2 bolas durante o jogo simultaneamente e você tem aí uma quadra de 10 metros de comprimento por 5 de largura e essa quadra se pratica em dupla, 2 contra 2. Batizado com a união das palavras manga e bola, o mambol tem um regulamento simples. É jogado com as mãos e cada equipe de até 3 pessoas marca quando a bola toca o chão da quadra do adversário ou quando o adversário manda a bola para fora dos limites. Se ambas as equipes marcarem na mesma jogada, o ponto é repetido. Vence o primeiro time que ganhar 2 sets de 12 pontos. Em média, cada partida dura de 15 a 25 minutos. Requer muita agilidade, reflexo, resistência física, porque a gente se desloca o tempo todo na quadra. Mas assim, quando eu fiz, eu me apaixonei logo. É uma pegada diferente porque é um esporte novo. Eu gosto de coisas novas, experimentar. É uma sensação nova também, jogar com 2 bolas. É um esporte nacional, então já toca no nosso coração, já aumenta a nossa vontade de ajudar, de participar e de fazer esse esporte ser mais conhecido. Pouco conhecido pelos brasileiros e sem atletas profissionais até o momento, o esporte foi ganhando terreno lentamente. E são estimados cerca de 2.000 praticantes no Brasil. Já há confederações no estado do Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Distrito Federal. E o esporte já foi exibido em 11 países, de América do Sul, Europa e Ásia. A Lei do Pantanal, que já está em vigor, regulamenta normas de conservação em toda a área pantaneira de Mato Grosso do Sul. A nova legislação prevê regras para o cultivo agrícola, a produção pecuária e um fundo para programas de pagamentos por serviços ambientais. O Pantanal é um bioma e que está presente em apenas 2 estados brasileiros. Mato Grosso, com 7% de ocupação do território, e Mato Grosso do Sul, com 25%. A região é uma planície aluvial, influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, onde se desenvolve uma fauna e uma flora de rara beleza e abundância. A Lei do Pantanal traz novas mudanças, focando em pontos sensíveis que, na avaliação técnica do governo, precisam de revisão. Arthur Falsetti, secretário executivo de Meio Ambiente, explica quais serão essas mudanças. A proibição dos cultivos agrícolas em escala comercial, ela trata também aí das figuras de preservação, de conservação, onde estão as vedações. Ela fala sobre o uso da pecuária, onde que esse uso está flexibilizado, ele pode acontecer. E um dos pontos mais importantes para nós é a criação do Fundo Clima Pantanal, que é o fundo que vai poder captar recurso para remunerar produtores rurais, agentes que atuam na conservação, comunidades tradicionais dentro do Pantanal, através de programas de pagamento do serviço ambiental. Benefícios como a proteção de animais silvestres, como a onça-pintada e diversas áreas, serão preservados com a Lei Pantanal. Os benefícios eles residem principalmente na materialização do pagamento pela preservação. Então a gente discute muito preservação, a gente discute muito o valor da natureza, dos ativos ambientais, e com isso a gente vai poder de fato precificar e entregar esse recurso, levar esse recurso para dentro do bioma, para que a conservação possa acontecer, trazendo rentabilidade para quem vive lá. Um peixe pacu nativo da Amazônia foi encontrado em um lago no interior da Irlanda. A descoberta intrigou os cientistas, que até agora buscam explicações para saber como o peixe foi parar lá.
A Irlanda é um dos principais destinos procurados pelos brasileiros para realizar um intercâmbio e aprimorar o inglês. Ao andar pelas ruas da capital Dublin, por exemplo, é possível encontrar vários brasileiros que vivem no país. Todos chegam até lá de avião, isso é fato. Mas um outro nativo brasileiro colocou um verdadeiro ponto de interrogação na cabeça dos cientistas irlandeses. Trata-se do peixe pacu, de aproximadamente 2 quilos. Ainda não existem explicações sobre como o peixe nativo da Amazônia chegou até o outro continente. O responsável por achar o peixe foi o empresário Steve Clinch, de 68 anos, um pescador veterano e dono de uma pousada de pesca da região. O homem explicou que o peixe não foi capturado por ele, mas sim encontrado já sem vida às margens do lago Garadaíce, que fica no interior da Irlanda, a 140 quilômetros da capital. O lago é relativamente pequeno, de cerca de 4 quilômetros quadrados, mas é conhecido por sua beleza cênica e atividades recreativas como pesca e passeios de barco. São comuns na região os peixes de água doce de pequeno e médio portes. Um instituto irlandês responsável pela proteção, gestão e conservação dos recursos de água doce e de pesca na Irlanda iniciou uma investigação para saber o que o peixe fazia lá. Até o momento, o instituto apenas afirmou que não existe uma população da espécie na região. O fenômeno meteorológico El Niño atingiu a sua intensidade máxima em dezembro do ano passado e é um dos 5 mais fortes já registrados. Ainda de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, as temperaturas acima do normal devem persistir entre março e maio. Segundo a ONU, o El Niño está enfraquecendo progressivamente, mas continuará a ter impacto no clima global nos próximos meses, alimentando o calor capturado pelos gases de efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. O El Niño é um fenômeno meteorológico natural que corresponde ao aquecimento de grande parte do Pacífico tropical e aparece com periodicidade entre 2 e 7 anos por 9 a 12 meses. O fenômeno modifica a atmosfera em escala planetária e aquece áreas distantes. O seu impacto, sublinha a Organização Meteorológica Mundial, se soma às alterações climáticas causadas pelas atividades humanas. A temperatura da superfície do mar em janeiro de 2024 foi de longe a mais alta já registrada naquele mês. O atual episódio do El Niño, iniciado em junho de 2023, atingiu seu pico entre novembro e janeiro. Registrou um valor máximo de cerca de 2 graus Celsius acima da temperatura média da superfície do mar para o Oceano Pacífico tropical, oriental e central no período de 1991 a 2020. A Organização Meteorológica Mundial indica que existe a possibilidade de que o Laninha, que ao contrário do El Niño, reduz as temperaturas, se desenvolva ainda este ano, após um período de condições naturais entre abril e junho. A epidemia de dengue no Brasil tem gerado grande repercussão ao redor do mundo, mas as autoridades sanitárias de diferentes países estão preocupadas por outro motivo. Pouco tem se falado sobre a febre chikungunya, mais mortal que o vírus da dengue, que está avançando pelo país. Sintomas graves e mortes por chikungunya são raros e geralmente estão relacionados a outros problemas de saúde coexistentes e também fortes dores nas articulações, que muitas vezes são debilitantes. São alguns destaques que constam sobre a infecção nos documentos oficiais da Organização Mundial de Saúde. Porém, um conjunto de estudos feitos nos últimos anos mostraram que esses conceitos estão superados e precisam ser revistos, principalmente para a adequação das prioridades de investimento em pesquisa e incorporação de vacinas contra arbovírus. A chikungunya foi reconhecida originalmente como uma doença pouco letal. Estudos feitos na última década em países de diversas regiões do mundo pontuaram que o vírus Chikvi, causador da febre chikungunya, leva a uma mortalidade muito maior que o vírus da dengue, inclusive em pacientes jovens e previamente saudáveis. O Chikvi foi isolado pela primeira vez no distrito de Newala, atual Tanzânia, na África.
Desde sua primeira descrição, os autores relatavam que era clinicamente indistinguível da dengue, se levar em conta a variabilidade inerente dessa doença. Essa semelhança pode ser um dos motivos para que haja dificuldade de diagnóstico nos casos, em especial quando há circulação simultânea dos dois vírus, assim como a quantidade de óbitos. Em 2006, por exemplo, em uma cidade da Índia com 1 milhão de habitantes, houve uma grande epidemia de chikungunya, mas sem registro de óbito pelo vírus, o que levou pesquisadores a analisar o excesso de mortes ocorrido. Esse conceito tem sido muito usado para avaliar a mortalidade por Covid-19 em países que a vigilância não teve capacidade para diagnosticar todos os casos da doença. Com a introdução do chikungunya nas Américas, o mesmo fenômeno pode ser observado. No Brasil, foi identificado um excesso de 6.346 mortes durante as epidemias de chikungunya de 2015 e 2016 em Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Mas a vigilância oficial diagnosticou apenas 69 óbitos por chikungunya nestes estados. Com o objetivo de investigar o impacto da doença no organismo, foram avaliados pacientes que morreram de chikungunya no Ceará por meio do material obtido em necrópsias e foi constatado a presença do vírus Chivik em tecidos de órgãos vitais como o cérebro, coração, pulmões e fígado, o que mostra que esse vírus afeta vários locais vitais e pode levar o paciente à morte. Um estudo com dados secundários de 100 milhões de brasileiros, publicado recentemente na revista The Lancet Infectious Diseases, também enfatiza aspectos ligados à mortalidade por chikungunya. Diante dessas descobertas, é possível afirmar que é essencial reconhecer a chikungunya como uma ameaça à vida das pessoas e reforçar as medidas adequadas para a vigilância, prevenção e tratamento desta doença, que inclui investimentos em pesquisa para conhecer melhor, quantificar as formas graves da doença e desenvolver vacinas eficazes, bem como campanhas de conscientização pública para educar a população sobre os riscos associados à doença. Ainda não existe tratamento específico contra a doença, apenas uso de medicamentos para alívio dos sintomas e suporte clínico para as complicações. O reconhecimento das formas graves e fatais é fundamental, inclusive para que a primeira vacina contra a chikungunya, aprovada em novembro do ano passado pela Agência Reguladora dos Estados Unidos, possa ser dada prioritariamente aos grupos de maior risco e incluída no nosso Programa Nacional de Imunizações. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica franco-suíça Valneva. Em dezembro, o pedido de aprovação definitivo foi enviado pelo Butantan à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um estudo da Fiocruz indicou que a vacina BCG é ineficaz quando aplicada em adultos e, por isso, reforça a necessidade da imunização ainda na infância. BCG é como é conhecida a vacina que previne a forma mais grave da tuberculose. Ela deve ser aplicada em crianças de até 5 anos de idade, que é quando realmente tem eficácia. Porque se aplicada em adultos, o imunizante não impede a infecção inicial pelo vírus Mycobacterium tuberculosis, causador da doença. Isso é o que mostra o estudo da Fiocruz, publicado nesta semana na revista britânica The Lancet, realizado nas cidades de Campo Grande, Manaus e Rio de Janeiro. A intenção da pesquisa foi avaliar se a revacinação com a BCG poderia proteger trabalhadores de saúde de infecções por tuberculose. Mas a conclusão foi que a reaplicação da vacina em adultos não é eficaz. A avaliação foi feita em 2 grupos de profissionais de saúde, totalizando 2.000 pessoas, das quais 1.000 foram revacinadas com o BCG e 1.000 não receberam a vacina. E 1 ano depois, observou-se que a chance de infecção era a mesma para ambos os grupos. A descoberta da Fundação Oswaldo Cruz indica a necessidade do desenvolvimento de novas vacinas contra a tuberculose. A Fiocruz, inclusive, está em fase inicial de pesquisa sobre um novo imunizante contra a doença, mas ainda não foram feitos testes clínicos. Cientistas desenvolvem órgãos com células de um feto ainda no útero que servem para a prevenção de doenças. Te conto mais depois do intervalo. Não sai daí.
estamos de volta. A fila por transplante de rins é a maior do Brasil em comparação com outros órgãos sólidos. Isso porque doenças comuns como hipertensão arterial e diabetes são as principais causas de insuficiência renal. O Brasil tem pelo menos 42.111 pessoas à espera de doações de órgãos, segundo dados do Ministério da Saúde. Dessas, 38.908 aguardam rins. É a maior fila se considerados órgãos sólidos, que também incluem coração, pulmão, pâncreas e o fígado, que está em segundo lugar, com 2.197 pessoas na fila. A espera por transplantes de rins tem um número elevado porque as principais causas de insuficiência renal estão relacionadas a doenças como hipertensão arterial e diabetes, que são comuns na população brasileira. Enquanto aguardam, os pacientes têm acesso à diálise como terapia substitutiva para garantia de uma sobrevida e são obrigatoriamente inscritos na fila de espera por transplantes. A fila é única no país e inclui pacientes tanto da rede pública quanto da privada. A prioridade vai além da ordem cronológica de inscrição. É determinada também por outros critérios, como, por exemplo, a compatibilidade, tanto sanguínea quanto imunológica, entre doador e receptor, ter doado um dos rins anteriormente ou já ter passado por um transplante, seja esse de rins ou de outros órgãos, devido a complicações que podem acontecer pós-operatórias. Essa seria uma situação semelhante à que teria acontecido com o apresentador Fausto Silva, que chamou a atenção do país essa semana. Faustão teria entrado na fila por um rim no dia 6 deste mês, estava em 13º lugar na lista e, mesmo assim, foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira. Esse é o segundo transplante do apresentador que, há 6 meses, recebeu um novo coração. No ano passado, foram 9.241 transplantes realizados no país. Desses, quase 70% dos pacientes eram homens, a maioria de uma faixa etária entre 50 e 64 anos. Já entre as mulheres, a maior parte tem entre 35 e 49 anos. Além de ações para prevenir doenças que levam à insuficiência renal e melhor estrutura para a captação de órgãos no país, há necessidade de aumento na quantidade de doadores falecidos. Os potenciais são aqueles que tiveram morte encefálica diagnosticada ou suspeita, além de atenderem a uma série de condições clínicas identificadas através de exames. É necessário ainda que a família aceite que os órgãos sejam doados. Por isso é importante que o desejo do doador seja manifestado em vida. Utilizando células de fetos ainda no útero, cientistas foram capazes de recriar rins, intestinos e até mesmo pulmões. Uma descoberta que, além de inovadora, é capaz de auxiliar no diagnóstico de doenças antes mesmo do nascimento. Utilizando tecidos que são menores que a ponta de uma agulha, os cientistas criaram os chamados mini-órgãos. Eles são os primeiros, feitos de células fetais humanas que não causaram qualquer dano ao bebê ou à mãe. As cópias abrem um mar de possibilidades. É possível diagnosticar doenças congênitas, que são identificadas antes do nascimento, e até mesmo estudar os estágios do desenvolvimento humano, que, aliás, são bem difíceis de acessar através de outras técnicas. Até a descoberta, não havia qualquer outra maneira de gerar esses órgãos sem que houvesse um aborto. Mas para chegar nesse resultado não foi nada fácil. O trabalho publicado na revista científica Nature contou com quase 30 cientistas e médicos de diversos países europeus. Na descoberta, os pesquisadores descobriram que algumas células-tronco se desprenderam do feto. Eles pegaram, cultivaram em laboratório e notaram que cada uma delas começou a se multiplicar e crescer, formando intestinos e pulmões funcionais com até 1 milímetro de diâmetro. Todo esse processo dura cerca de 1 mês. Com a ajuda das réplicas, os cientistas vão conseguir fazer o diagnóstico das doenças que acompanham as crianças antes mesmo de nascer. Assim terão tempo para tratarem dos pequenos antes que acabe se tornando tarde demais. Mas a expectativa é de que as descobertas avancem ainda mais
E um dos resultados mais aguardados é que essa técnica seja capaz de ajudar os pacientes a escolherem o tratamento mais adequado para a sua doença em casos ainda mais graves. Ao usar a inteligência artificial para tirar dúvidas, é necessário um certo volume de água para resfriar os servidores. Com o avanço da tecnologia nos últimos tempos, o Google usou 25 bilhões de litros em 2022, uma expansão que acende alerta sobre o uso de recursos hídricos no mundo. O consumo de água pelas Big Techs aumentou significativamente devido à expansão da inteligência artificial. Segundo o estudo da Universidade da Califórnia, o uso intensivo de energia pelas ferramentas de IA requer maior refrigeração dos servidores, o que, por sua vez, demanda mais consumo de água. A pesquisa indica que a cada 20 a 50 interações com o ChatGPT, aproximadamente meio litro de água são consumidos no mundo. Isso ocorre porque a maioria dos chatbots opera na computação em nuvem, que depende de servidores localizados em data centers. A pesquisa ainda destaca que a demanda global por inteligência artificial pode resultar na retirada de 4 a 6 bilhões de metros cúbicos de água doce até 2027. O uso de água nos data centers do Google aumentou em 20% em relação a 2021. De acordo com os últimos dados disponíveis, os centros de processamento retiraram diretamente 25 bilhões de litros de água e consumiram quase 20 bilhões para o resfriamento no ano passado, sem considerar o uso em instalações de terceiros. E o alto consumo fez com que um tribunal no Chile determinasse que esta semana o Google revisasse sua proposta para a construção de um data center em Santiago, considerando os possíveis impactos que esta operação poderia ter no país, especialmente em relação aos recursos hídricos. O Chile sofre há 15 anos com uma seca sem precedentes e que o governo prevê racionamento de água. Desta forma, moradores locais argumentaram que estes centros de processamento de dados poderiam piorar a seca no país, já que a água dos moradores seria usada para resfriar os servidores. A empresa de tecnologia anunciou que irá adotar um sistema de resfriamento a ar. No entanto, o tribunal determinou que a avaliação ambiental ainda era necessária, mesmo com as alterações propostas. Comprar a casa própria está cada vez mais difícil. O preço médio do imóvel superou a inflação em 12 meses. E de todas as capitais brasileiras pesquisadas, Vitória, no Espírito Santo, é a que tem o metro quadrado mais caro. O preço médio da casa própria no Brasil subiu 5,31% nos últimos 12 meses, apesar da queda de quase 4% no IGPM, que é o principal indicador da inflação imobiliária. Segundo o levantamento Fipezap, a cidade de Maceió, em Alagoas, apresentou a maior alta no período, pouco mais de 15%, seguida por Goiânia, em Goiás, com 14,29% de aumento médio. E na outra ponta está a cidade do Rio de Janeiro, com o menor reajuste, 1,36%, portanto, abaixo da inflação. No Brasil, o preço médio do metro quadrado residencial ficou em R$ 8.791. A capital com maior valor médio é Vitória, no Espírito Santo, onde o metro quadrado ficou em R$ 11.110. E entre as não capitais, os municípios de maior valor estão em Santa Catarina, que são Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí. O índice Fipezap acompanha a valorização dos preços dos imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. O governo federal assinou um decreto que regulamenta a nova composição da cesta básica. A mudança inclui alimentos in natura ou minimamente processados. A ideia é que a nova cesta básica ajude a melhorar a qualidade de vida de quem consome, gerar renda a pequenos produtores e proteger o meio ambiente. Alimentos de 10 grupos diferentes compõem a cesta: feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcar e sal, óleo e gorduras, café, chá, mate e especiarias. Na cesta básica também serão priorizados produtos agroecológicos, sempre que possível, oriundos das regiões em que serão consumidos.
Em uma parceria, o governo e entidades privadas sem fins lucrativos vão gerir cozinhas solidárias que também podem participar da formulação e monitoramento do programa Cozinha Solidária. Além da regulamentação, está previsto um investimento de 30 milhões de reais para a compra de alimentos. Atualmente, existem pelo menos 2.770 cozinhas solidárias no país. O transporte público é o local onde as mulheres mais sentem medo de sofrer algum tipo de assédio na cidade de São Paulo. Os dados são de uma pesquisa realizada pela rede Nossa São Paulo e pelo IPEC. O local que deveria servir para que todos os moradores da cidade se locomovessem em segurança acaba sendo motivo de preocupação para 37% das mulheres que circulam pela metrópole. O medo de ser assediada dentro de um ônibus, trem ou metrô está na frente do receio de sofrer qualquer tipo de ataque na rua, bares ou em casas noturnas. Para chegar até esse resultado, foram entrevistadas mais de 800 pessoas de 16 anos ou mais, sendo 424 mulheres. Em dados absolutos, o estudo mostrou que o medo de circular pelas ruas da cidade também teve destaque. Quando analisados os dados por região, o transporte público é o principal temor entre as paulistas da Zona Norte, Leste e Sul. Na região Oeste e Centro, o temor prevalece nas ruas. O relatório também apontou que de cada 3 entrevistadas, 2 já sofreram algum tipo de assédio. Pela estimativa, 3.400.000 paulistanas com mais de 16 anos já foram vítimas desse tipo de crime. De acordo com especialistas, a pesquisa deixou evidente que a cidade permanece com problemas de diferentes dimensões. Entre os tipos de assédios, as mulheres relataram que sofrem com gestos, olhares incômodos ou comentários invasivos. No caso das que afirmaram terem sido alvo de assédio, a maioria tem a renda familiar acima de 5 salários mínimos, possuem de 16 a 24 anos, ensino superior e fazem parte da classe A ou B. Apesar do medo de estar na rua, o último relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública mostrou que mais de 70% dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa e são causados por agressores conhecidos. De acordo com as mulheres entrevistadas que relataram terem sofrido assédio, a principal medida para combater a prática é o aumento da pena dos agressores. Você é daquelas pessoas que se sentem cansadas, com pouca energia, independentemente do tempo que dormiu? Pois saiba que esse fenômeno não é algo raro. Pelo contrário, muitas pessoas passam pela mesma situação. De cada 5 adultos em todo o mundo, 1 sofre de fadiga generalizada, que dura até 6 meses, mesmo não apresentando condições médicas conhecidas. A conclusão é de uma meta-análise de 2023, que examinou 91 estudos de 3 continentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, 44% dos mais de 1.000 adultos pesquisados pela Fundação Nacional do Sono em 2019 afirmaram que se sentem sonolentos entre 2 a 4 dias por semana. Já uma outra pesquisa do Instituto YouGov envolveu 1.700 pessoas, realizadas em 2022, concluiu que de cada 8 adultos britânicos, 1 se sente cansado todo o tempo, enquanto outros 25% estão exaustos na maior parte do tempo. E as mulheres têm mais probabilidade de se sentirem fatigadas do que os homens, quer elas tenham ou não filhos. O cansaço é uma queixa muito comum. A condição é tão comum que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido tem sua própria sigla para ela, Tired All the Time, ou cansado o tempo todo em português. Apesar da sua onipresença, a compreensão dos cientistas sobre a fadiga, incluindo suas causas, como ela altera o nosso corpo e o cérebro e a sua forma de tratamento, é incrivelmente limitada. Até a sua definição é complicada. Para os especialistas, o cansaço é diferente do sono, que é mais uma propensão a adormecer. Os dois estão relacionados, mas a fadiga é muito mais multidimensional. É uma espécie de conceito geral de sensação de cansaço. E existem muitas formas de nós se sentirmos cansados, como, por exemplo, a fadiga física, que você pode sentir depois de uma longa caminhada ou após uma sessão extenuante na academia. Só que esta é a fadiga fisiológica normal, que é fácil de compreender. Mas a fadiga pode também englobar um aspecto emocional e cognitivo,
Quando estamos cansados, podemos sentir nevoeiro cerebral, ter dificuldade para fazer as coisas ou cochilar em meio às outras pessoas. Graças aos avanços da tecnologia de formação de imagens e dos testes bioquímicos que permitem estudar as mudanças cerebrais em tempo real, que os cientistas conseguiram estudar mais a fundo essas outras formas e começar a compreender a neurobiologia e quais partes do cérebro percebem a fadiga. Outra dificuldade é o fato de que a fadiga é incrivelmente subjetiva e pode surgir por inúmeras razões. Ela é um sintoma de muitas doenças e condições crônicas, incluindo câncer, esclerose múltipla, Covid longa e depressão, mas também pode ter outras causas de menor gravidade. Por isso é absolutamente importante diferenciar o cansaço relacionado ou não a doenças para poder tratá-lo da forma correta e oferecer soluções mais personalizadas. Quando a qualidade é comparada com a quantidade de sono, foram tiradas as seguintes conclusões. O tempo varia de uma pessoa para outra, mas a maioria de nós precisa de pelo menos 7 horas de sono por noite. Sem esse tempo, nossos corpos não conseguiriam reparar os músculos, aumentar a imunidade, regular as emoções e consolidar as memórias e novas informações, entre outras funções fundamentais. Pessoas fatigadas por longos períodos apresentam risco de morte acima da população em geral, além de maior risco de ansiedade e depressão. No dia a dia, o repouso inadequado pode resultar em dores de cabeça e em outras partes do corpo, além da sensação de irritabilidade, mau humor e falta de concentração. E esses efeitos muitas vezes acabam invadindo outros setores da vida, como relacionamentos, ambiente de trabalho, causando repercussões sobre o desempenho e a chefia. O pior é que a fadiga pode ter resultados devastadores. No Reino Unido, por exemplo, o cansaço é a principal causa de 20% dos acidentes verificados nas principais rodovias. E erros humanos relacionados à fadiga ou perda de sono já foram verificados, ao lado de outros fatores, em diversos desastres causados pelo homem, como o acidente com o ônibus espacial Challenger em 1986 e o vazamento de petróleo do navio Exxon Valdez no Alasca em 1989. Mas dormir por tempo suficiente é apenas uma parte da equação. A qualidade do sono também é importante, talvez mais do que a quantidade, porque quando dormimos, nosso cérebro desliga processos externos. Os neurônios em repouso criam espaço para que o fluido cérebro-espinhal que normalmente rodeia o cérebro entre e retire os resíduos acumulados, como as placas pegajosas, que normalmente estão associadas ao Alzheimer. É uma espécie de sistema de limpeza de resíduos que os cientistas chamam de sistema linfático. Se o seu sono for interrompido ou disfuncional, ele prejudica todo esse equilíbrio. É interessante observar que o nosso sistema linfático trabalha melhor no mesmo horário todos os dias. Por isso, se você comparar a mesma quantidade de sono profundo no horário normal e 8 horas mais tarde, a capacidade de retirar toxinas fica significativamente comprometida. Ou seja, o horário em que fechamos os nossos olhos é muito importante. Sincronizar o sono com o nosso ritmo circadiano, o relógio interno do cérebro que regula o ciclo de 24 horas de sono e vigília, possibilita repouso de melhor qualidade. Isso explica por que o trabalho em turnos costuma ser associado às más condições de saúde que variam desde azia até diabetes. Se você não conseguir as mesmas 8 horas de sono, mas não durante o período circadiano regular, você quase não consegue o sono REM e não está totalmente colhendo os benefícios do seu sono. O REM é o quarto e último estágio do nosso ciclo de sono, caracterizado por movimentos rápidos dos olhos. É nesse estágio que costumamos sonhar, fortalecer as conexões neurais e processar as emoções do dia. Sono REM curto ou desregulado já foi relacionado à depressão, demência, Parkinson e outros problemas cognitivos. Considerando os efeitos generalizados do sono de má qualidade sobre a nossa saúde, relacionamentos e trabalho, é importante tentar chegar às raízes de todo esse sofrimento. Nutrientes essenciais, como vitaminas, sais minerais e componentes alimentares, são fundamentais para diversos processos fisiológicos, incluindo o metabolismo energético. Mas os exames de sangue só vão até aqui. Eles mostram resultados normais em 90% dos casos que observamos na assistência primária e por isso é fundamental verificar o histórico clínico completo. Um estudo revelador de 2022, com mais de 16.200 funcionários governamentais chineses, concluiu que os profissionais que passaram por eventos negativos estressantes na vida apresentaram possibilidade 2 vezes maior de se queixar de fadiga posteriormente.
Quando estamos estressados, nosso corpo produz um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio eleva a nossa temperatura corporal, os batimentos cardíacos e nos prepara para enfrentar uma ameaça. Os níveis de cortisol variam naturalmente ao longo do dia, mas quando eles permanecem elevados, fica mais difícil adormecer e manter o sono. É a sensação de estar cansado, mas ligado. Outras causas muito comuns de fadiga em pessoas saudáveis são a apneia do sono e o álcool. A recomendação é adotar uma alimentação equilibrada, cuidar da deficiência de nutrientes, manter uma boa higiene do sono, se hidratar adequadamente, considerar intervenções terapêuticas como terapia cognitiva, comportamental e formar uma rede de apoio. Uma professora de matemática criou um método de ensino para atrair os alunos para a sala de aula. Ela atribuiu empregos fictícios para as crianças e começou até mesmo a cobrar uma espécie de aluguel para que eles tenham noção sobre finanças. A história vem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A norte-americana percebeu que só o currículo escolar e as práticas comuns de sala de aula não estavam sendo suficientes para manter os alunos dentro da escola. Foi aí que ela teve uma ideia para motivar as crianças a terem melhor frequência, irem para as aulas e estarem responsáveis pelo seu próprio comportamento. A professora baseou o programa em suas próprias experiências de vida real. O método envolve contas a pagar, tarefas como se fosse um emprego e como se as crianças já fossem adultos. O dinheiro usado foi chamado de Latimore Bucks e quem estampa a nota é a própria professora. Assim, ela repartiu a prática em 3 partes. Um deles é o emprego, para que eles sejam pagos por suas funções. O segundo é qualquer tipo de conta ou multa, para que eles possam ter compromissos com o dinheiro. O terceiro é o sistema de recompensas, para recompensar o bom comportamento. E a professora faz de tudo para que a experiência dos alunos seja o mais realista possível. Por esse motivo, ela até mesmo inflacionou o aluguel de acordo com a taxa de juros oficial do país. Depois de 2 anos com o método, Shelby conseguiu enxergar as diferenças e os alunos já conseguem administrar seu próprio dinheiro. De acordo com a professora, agora ela apenas observa se tudo está nos conformes. E claro, cobra os aluguéis e as multas. Além dos estudantes, a professora também recebeu elogios dos pais, porque seus filhos estão aprendendo algo que nunca aprenderam nesta idade e que pode edificar a vida de todos para um futuro próspero. A Associação Brasileira de Produtores de Pitaia quer tornar a fruta uma referência, assim como é o açaí. Essas e outras informações te conto depois do intervalo. É rapidinho, te espero. O programa Agenda Cultural está de volta. As mulheres são maioria na população brasileira, têm nível de escolaridade maior que os homens e assumiram a chefia de 51% dos lares brasileiros nos últimos 10 anos. Mas são elas também que enfrentam, ao lado das pessoas negras, o maior índice de desocupação no país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no último trimestre de 2023, a taxa de desemprego entre as mulheres ficou em 9,2%, enquanto os homens atingiram um índice de 6%. E nem mesmo a maior escolaridade entre elas tem sido capaz de mudar esse quadro. Enquanto 19,4% das mulheres com 25 anos ou mais tem nível superior, apenas 15% dos homens da mesma faixa etária têm essa formação. Eu conversei com uma especialista que explica por que as mulheres têm enfrentado as maiores taxas de desemprego no Brasil. Acompanhe. Pensar na situação da mulher hoje no mercado de trabalho é pensar numa questão sócio-histórica cultural, ou que a gente chama, muitos conhecem como estrutural, ao longo da sua história de como ela se formou. Traduzindo isso, o que significa? A sua história é constituída no exercício do papel de quem é a mulher, né? Quando a gente fala de ontologia, a gente está falando da razão de existência. E nesta razão de existência, de que a mulher existiu, a mulher ocupa alguns papéis, e nesses papéis algumas categorias e características. É vulnerável, é um sexo mais frágil, é um sexo mais emocional.
isso se constituiu ao longo da sua história. O que é importante declarar é que no segundo semestre de 2023 foi sancionada uma lei já sancionada, já assinada pelo presidente, aonde é punida qualquer tipo de discriminação para a mulher, né, que tenham as mesmas posições do que os homens. Sancionando essa lei, né, as empresas, inclusive, vão ser reguladas por um relatório mensal, inclusive onde essa fiscalização vem em vários âmbitos, e um deles é essa possível discriminação por função ou por salário. Então, é importante a gente olhar, né, para esse momento que nós estamos vivendo sócio-histórico e falar nessa mulher do futuro, que é essa mulher que se conhece, se apropria e que busca os seus talentos e se afirmar em cima do seu talento e não do seu gênero. 97% dos pais consideram importante que os filhos participem de atividades culturais para o seu desenvolvimento. De acordo com o levantamento, a participação melhora ainda o desempenho escolar. A pesquisa Hábitos Culturais, realizada pela Fundação Itaú, em parceria com Datafolha, ouviu 2.405 pessoas de 16 a 65 anos em todas as regiões do país. 67% dos entrevistados tinham filhos. Os resultados apontaram que o índice de pais que concordam que as atividades culturais são importantes para o desempenho de seus filhos na escola é maior entre as classes sociais mais altas. 97% fazem parte das classes A e B. Já nas classes D e E, o índice foi um pouco menor, somando 91%. Na classe C, 96% dos pais concordaram com essa afirmação. Entre os pais entrevistados, a maioria considera que a exposição a atividades culturais influencia positivamente o relacionamento em casa e também com outras pessoas. A pesquisa também revelou que as atividades culturais influenciam positivamente nas competências e habilidades socioemocionais das crianças e dos adolescentes. Para 54% dos entrevistados que têm filhos, realizar atividades culturais influencia na criatividade. Para 38%, elas contribuem para o autoconhecimento. Para 37%, que traz impactos à empatia. E outros 37% admitiram influência sobre a construção do senso de cidadania. 35% disseram que traz contribuições para o engajamento e o pensamento crítico dos filhos. Para especialistas, é importante que as atividades culturais possam ser incluídas nos currículos escolares, já que as classes de maior renda podem se suprir de cultura por meio de práticas pagas ou nas atividades de verão. Mas as pessoas de renda mais baixa vão depender de um acesso que esteja próximo de seu território. Para isso, as escolas se tornam ainda mais importantes, principalmente as públicas, para proporcionar esse acesso e reduzir as desigualdades. Outro aspecto analisado pela pesquisa concluiu que, para 60% dos entrevistados, as redes sociais são a principal fonte de consulta de informação sobre atividades culturais. Em seguida, foram citadas as recomendações de amigos e parentes, propagandas, sites de busca, veículos de comunicação, professores, escolas e os influenciadores. Outro resultado é que 41% dos entrevistados reconhecem a escola como um lugar de acesso à cultura ou de realização de atividades culturais, à frente de clubes, teatros, bibliotecas e museus. Como conclusão dessa pesquisa, a cultura e a educação deveriam caminhar juntas. O Brasil está perto de ganhar sua moeda digital oficial, o Drex. O real digital, que trará inovação ao mercado, está em fase de testes. Com chegada prevista para o segundo semestre deste ano e atualmente em fase de testes, o Drex será emitido pelo Banco Central e será a moeda digital oficial do Brasil. Na prática, se trata de uma moeda virtual que terá equivalência ao dinheiro em circulação. Ou seja, R$100 continuarão sendo os mesmos R$100 caso o consumidor opte por adquirir um produto ou serviço com o Drex. Imagine, por exemplo, comprar um carro novo e fazer a alteração de titularidade pelo celular assim que o pagamento for transferido para a loja sem precisar ir ao cartório. Ou fazer um investimento em renda ou ações no final de semana sem ser obrigado a criar apenas uma ordem na plataforma da corretora.
Ou ainda, resgatar o investimento em um domingo e ter o valor na conta em segundos. Estas são algumas formas de uso previstos na nova plataforma. O Drex representa mais um passo em direção à digitalização da economia brasileira e deverá proporcionar um ambiente seguro e regulado, bem como fomentar a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios tecnológicos, assim como aconteceu com o Pix. Tornar a fruta referência, assim como o açaí. Esse é o objetivo da Associação Brasileira de Produtores de Pitaia, que realizou recentemente um simpósio nacional e internacional para falar sobre as novas técnicas e perspectivas de crescimento da produção da fruta. A fruta que vem do cacto está cada vez mais ganhando adeptos no país. A pitaia, ou fruta dragão, já tem uma produção estimada em mais de 10 mil toneladas ano no solo nacional. O sul de Santa Catarina é uma das maiores regiões produtoras de pitaia do Brasil e baseado muito em pequenos agricultores. Então é importante, dentro do planejamento estratégico da Apibras, trazer esses eventos próximos aos produtores, levar a tecnologia, o que tem de melhor de tecnologia, de pesquisa para esses produtores. Esse é o nosso objetivo. O cultivo da pitaia é extremamente manual, onde cada fruta nasce da polinização manual de cada flor para poder dar certo o fruto. O que a gente busca são tecnologias para minimizar o uso de mão de obra. Ainda ela é uma cultura de mão de obra intensiva, mas nós estamos trazendo aí vídeo expositores aí de equipamentos, tratores, diversos equipamentos aí para minimizar essa mão de obra, né? Falar sobre essa fruta que vem ganhando espaço no cenário nacional e também falar dos seus subprodutos. A pitaia, ela é tão saborosa e tão boa que ela vai ganhando o cenário na área nutricional. As gêmeas Fernanda e Renata resolveram até incluí-la no macarrão. Elas já produzem a massa do macarrão caseiro com legumes e vegetais e resolveram, através da produção do primo, inserir a pitaia e ela vem ganhando espaço no interior paulista e sendo divulgada nas feiras em todo o país. É muito boa a aceitação, apesar de a gente estar começando a introduzir agora. Então nós estamos introduzindo, porque muitas pessoas não conhecem a pitaia. E qual é o nosso intuito? Depois que nós fizemos uma parceria com a Apibras, né, para a gente fazer a pitaia conhecida, igual o açaí. Né? Então nós estamos nessa linha e assim e o pessoal está amando, adorando, principalmente as crianças, que eles falam que é o macarrãozinho da Barbie, que é colorido, então, e mais importante é a alimentação saudável, né? Então a gente está assim até meio assim assustada com a aceitação do público, deles quererem experimentar, é diferente, então isso é muito importante. Rica em benefícios para a saúde, a produção de pitaia só em Santa Catarina movimenta cerca de 12 milhões de reais por ano. O estado tem cerca de 240 famílias envolvidas com o cultivo da fruta. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, afirmou que o programa automotivo Mover deve ser regulamentado ainda em março. A proposta é dar incentivos fiscais ao setor. O Mover Mobilidade Verde e Inovação deve trazer mais de 19 bilhões de reais em incentivos fiscais ao setor automotivo até 2028. O programa prevê a tributação diferenciada para veículos sustentáveis, incentivos para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento para as indústrias de mobilidade e logística e requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos produzidos no país. Durante o evento na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que a estimativa é que até o fim deste mês, a regulamentação do programa que estimula a sustentabilidade e a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística deve ser publicada. O texto deve tratar de aspectos do programa como o IPI Verde, que garante menos impostos de quem polui menos, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, que será gerenciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O grupo automobilístico japonês Toyota anunciou um investimento de 11 bilhões de reais para aumentar a produção de veículos híbridos no Brasil até 2030. A empresa planeja produzir no Brasil 2 modelos híbridos flex, que utilizam tanto bateria quanto etanol ou gasolina, o que a Toyota estima que vai gerar quase 2.000 empregos. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, publicou na rede social X uma mensagem de agradecimento em que aparece com um traje tradicional japonês e uma imagem do Monte Fuji. As montadoras japonesas apostam nos carros híbridos, que combinam combustão interna com baterias elétricas, apesar dos avanços dos carros elétricos. Outras empresas como General Motors, Volkswagen, BYD e Hyundai anunciaram recentemente grandes investimentos no Brasil. Uma ONG lançou um satélite para monitorar as emissões de metano, um dos principais gases do efeito estufa. O objetivo da organização é de proteger o clima e acelerar as reduções de gases poluentes. O satélite foi lançado da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, nos Estados Unidos, e foi projetado pelo Fundo de Defesa Ambiental, em conjunto com um consórcio de universidades e empresas aeroespaciais, incluindo a Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Harvard e o Observatório Astrofísico Smithsonian e a Agência Espacial da Nova Zelândia. Segundo a organização por trás do projeto, os dados do satélite permitirão que empresas e reguladores rastreiem as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, permitirá o acesso gratuito dos dados a cidadãos, governos, investidores e importadores. O metano é um dos principais gases de efeito estufa, sendo o mais poluente depois do dióxido de carbono, conhecido como CO2. A produção de petróleo, gás e carvão estão entre as maiores fontes de emissões de metano por parte dos humanos. O gás também pode ser emitido por animais, através do esterco e liberação gastroentéricas. Durante a cúpula da COP26, mais de 100 países, incluindo o Brasil, se comprometeram a reduzir significativamente as emissões de metano em 30% até 2030, em um acordo denominado Compromisso Global de Metano. O satélite medirá mudanças nas concentrações de metano com altas sensibilidades, podendo identificar níveis pequenos de emissão do gás em um amplo campo de visão com alta resolução. Isso permite que o METSAT veja o quadro completo das emissões de metano, além de identificar fontes e taxas de emissão de metano para uma determinada região. O satélite também torna possível comparar as taxas de vazamento de emissões nas principais regiões produtoras de petróleo e gás em todo o mundo. O objetivo é ajudar a garantir que metas de empresas e políticas nacionais para a redução da emissão de gás metano sejam cumpridas. Os dados interativos de emissões estarão disponíveis para qualquer pessoa diretamente no site da ONG e no Google Earth Engine, uma plataforma de dados geoespaciais de primeira linha usada por mais de 100 mil especialistas e analistas. A Agência Espacial Norte-Americana e a empresa SpaceX lançaram o foguete Falcon 9 com 3 astronautas dos Estados Unidos e um cosmonauta russo. Eles decolaram da Flórida rumo à Estação Espacial Internacional para uma missão que vai durar 6 meses. Segundo a NASA, a equipe vai conduzir novas pesquisas científicas para se preparar para a exploração além da órbita baixa da Terra. Os experimentos incluem o uso de células-tronco para criar modelos organoides para estudar doenças degenerativas, os efeitos da microgravidade e da radiação UV nas plantas em nível celular, além de testar se o uso de algemas de pressão nas pernas poderia prevenir mudanças de fluidos e reduzir problemas de saúde em astronautas. Os tripulantes da missão são os astronautas da NASA, Matthew Dominic, que é o comandante, o piloto, Michael Bert, a especialista em missões, Janet Epps, e o cosmonauta russo Alexander Gerben. Essa é a 8ª missão espacial promovida pela empresa de tecnologia e exploração espacial SpaceX, fundada pelo bilionário Elon Musk, em parceria com a NASA. Peixes, corais, ouriços e até lagostas. Todos eles tiveram centenas de novas espécies descobertas por exploradores do fundo do mar. Tudo isso apenas com a ajuda de um robô que mergulhou para aumentar o nosso conhecimento sobre a vida.
Ainda existe muita coisa para ser explorada nos oceanos, e a expedição realizada pela Schmidt Ocean é a prova disso. Nas profundezas das águas do Chile, os cientistas descobriram diversas novas espécies marinhas, algo que representa muito mais do que apenas aumentar o nosso conhecimento sobre a diversidade da vida no oceano. Entre os achados não estão apenas animais, mas também uma variedade de corais, ouriços e esponjas do mar. Além disso, muitas novas espécies de peixes e lagostas. Tudo isso contando com a ajuda de um robô subaquático, capaz de descer por mais de 4 quilômetros e registrar centenas de espécies. Mas apenas depois de irem para um laboratório e analisarem a estrutura corporal dos bichinhos que será possível determinar se realmente são novas espécies. A área de busca foi extensa. Os pesquisadores mapearam um espaço gigantesco no oceano. E além dos animais, eles também acharam 4 montanhas que ficavam debaixo d'água. Mesmo após serem recém-descobertas, as novas espécies podem estar em risco de extinção. Isso porque as criaturas vivem em habitats classificados como vulneráveis. Logo, quem vive nesses locais também está vulnerável. Mas a ideia dos cientistas é aumentar o ritmo de descobrimento. A cada ano são encontradas 2.000 novas espécies de vida marinha, mas eles pretendem aumentar esse número para 10.000. Até pode parecer que não existe tudo isso para ser descoberto, até porque em uma década seriam 100.000 novas espécies. Mas sim, realmente ainda existe muita coisa que não fazemos ideia de que existe. Afinal, exploramos apenas 20% dos oceanos que cobrem o planeta Terra. Existem mais 50% que não foram estudados. Ou seja, ainda existe muita coisa para ser descoberta. E o programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, te desejo uma excelente semana e amanhã, segunda-feira, você sabe, eu volto com mais novidades, informações e curiosidades para você. Tchau!